Por muitos anos, os seres humanos conviveram com o medo da morte por doenças simples, como a gripe. A falta de higiene e o pouco avanço da ciência no passado eram grandes motivos para que as pessoas viessem a falecer de gripe. Pode não parecer, mas a última pandemia de gripe foi em 1968 e matou mais de 1 milhão de pessoas pelo mundo. Entretanto, ao longo das décadas, cientistas se esforçaram e muito para que houvessem meios de curar a doença. E, para nossa sorte, a gripe é, nos dias de hoje, de fácil e rápida cura. Porém, infelizmente, ainda há casos de morte por gripe, mesmo que o número seja muito menor que no passado. Para o espanto de muitos, os casos de morte por gripe aumentaram a partir de 2022, e as principais vítimas são os idosos, que representam cerca de 79% dos óbitos. Acredita-se que esse aumento deve ser a falta de procura pela vacina da gripe, e os especialistas estão preocupados com uma possível nova onda de gripe na época do inverno. Mas a pergunta que fica é: por que, com todos os estudos já feitos, a gripe ainda mata? Veja o Bendita Hora de hoje e entenda mais sobre o assunto. Minha gente, eu não falei pra você que é um assunto de ponta, é um assunto que envolve todos nós, não é? Hoje, quem é que, onde você está ou quem está perto de você, você não está ouvindo que, olha, uma pessoa está com gripe, outra ficou mal, ficou afastado da empresa por causa da gripe. Fala, mas, meu Deus, acabamos de ter aqui, estamos saindo dessa pandemia terrível do Covid e agora essa gripe fica rondando a gente. Então tá aqui, ó, por isso é um assunto importante. Eu tenho a honra de ter aqui ele, o nosso querido doutor Cícero Matsuyama, que ele é otorrino e é super, hiper competente. Para mim é uma honra tê-lo aqui. Doutor Cícero, muito boa tarde, meu querido. Boa tarde, Padre Mar. Primeiro, uma bênção do Senhor por Deus dar abençoe. essa oportunidade. Que bom. E para mim é uma honra tentar tirar algumas dúvidas das pessoas que estão assistindo com a gente hoje aqui à tarde e tentar minimizar um pouquinho. Às vezes, muito é do medo das pessoas. Sim. A gente vai tentar diminuir muito para que as pessoas se precaviam com relação às infecções, não transmitam essa gripe para as outras pessoas. O pior é a transmissibilidade, porque o vírus da gripe é muito rápido. Você não sabe, imagina como é rápido esse negócio. Que bom que o senhor está aqui. O doutor Cícero é muito simpático, é uma pessoa que sabe explicar muito bem. Deu para perceber, né? Ele já tem um feeling da questão toda aí. Doutor Cícero, a grande questão realmente é essa, muito próxima à grande pergunta da acolhida do programa. Uhum. Nós estamos dentro de uma era de tantas conquistas, né, na tecnologia, na medicina. O homem já deu passos tão fantásticos, né, na cura de tantas coisas. E a gripe já é uma velha conhecida nossa, não é? A grande pergunta é essa. Então, por que essa gripe ainda ela se mantém nos tempos atuais? Por que ela ainda leva até óbito algumas pessoas? A gente viu aí que a partir de 2020 para cá, ela teve um acréscimo. Por que as pessoas mais idosas são talvez as mais vitimadas? Por que essa gripe ainda se mantém tanto tempo assim, doutor Cícero? Então, vamos lá, né? Vamos tentar sintetizar para ficar bem legal. Né? Então, é o seguinte, primeira coisa, por que todo ano a gente vacina? Sim. Quando poliomielite, por exemplo, a gente vacina quando criança e depois não precisa mais. Certo. Ou tétano, a cada 10 anos a gente vacina. Mas por que gripe todo ano? Porque o vírus da gripe sofre uma mutação. Ele muda a conformidade da estrutura. E sua defesa do seu organismo não consegue mais reconhecer como reconhecia no ano anterior. Em um ano, muda. Aí o pessoal pergunta, mas doutor Cícero, se muda, por que eu tomo? Para minimizar os sintomas. Porque como ele muda todo ano, a vacina que você está tomando, independente da do SUS ou particular, uma não quer dizer que é melhor que a outra, uma é eficaz tão quanto a outra. Uma tem 3 tipos de vírus, outra tem 4, mas não importa, eles dão imunidade. Sim. Mas por quê? Porque ele muda e seu corpo acaba não reconhecendo aquele vírus. E a cada ano você acaba tomando a vacina que foi da epidemia do ano anterior. Mas essas vacinas, os especialistas que a estudam, eles conseguem captar essa mutação rápida e já preparar uma outra, combatendo o vírus tão rápido assim, fase doutor? do ano anterior. O que você está tomando hoje, 23, era o que deu no 22.
obviamente, a cada ano, ele sempre mantém alguma estrutura reconhecível que o seu corpo reconhece, dando sintomas mais leves. Porque o vírus gripe pior é a influenza, que é a famosa gripe aviária, que foi na gripe espanhola, que não tem nada a ver com a Espanha, na verdade, né? Você lembra aquela história que a gente levantou na época do Covid? Isso realmente é verdade, tá? Então, o influenza é o grande vilão. E o influenza tem esse poder de mutação. Esse é o grande problema. Ele acaba criando os problemas sempre nos extremos da idade, que são os mais jovens, abaixo de 5, 3 anos de idade e acima de 60 anos. Essa população tem que ser vacinada. Tem que ser vacinada. Obviamente, vacinação é opcional. A questão geográfica mundial, as populações estão espalhadas no mundo inteiro. Esses tipos de gripe, elas são mais propensas a acontecer aqui no nosso país, chamados tropicais, ou em qualquer parte do mundo, ou os índices são maiores aqui. O senhor tem essas estatísticas? Normalmente, os países nórdicos, eles são mais, a epidemia é muito mais frequente em termos de número de habitantes, porque é mais frio. Com o frio, a sua avó falava, Marcos, não anda descalço, toma cuidado com o sorvete, olha a friagem, não falava? Você sempre escrevia a blusa, mas a avó falava, leva a blusa, não esquece a blusa, por quê? Dorme com uma camiseta. Ela sabia por quê. Porque o frio extremo, ou aquilo que você ingere de frio, nessa mudança de temperatura, diminui o aporte de secreção de anticorpos que nós temos na boca, no nariz, no trato respiratório. Certo. Então, ela via que pessoas que não se cuidavam ficavam mais gripadas. Por isso que ela fala, use um sapato direitinho, não vai descalço, toma cuidado, usa uma blusa e tal. E os países nórdicos, eles realmente têm uma aglomeração normal, por exemplo, tem países na Europa que fica 3 meses um frio extremo e todo mundo fica confinado. Isso também nas escolas também, não se abre as janelas. E as pessoas confinadas em ambientes fechados ficam mais fáceis para ter a transmissibilidade. Por isso que eu falei, o mais importante, lembra do Covid? O mais importante é a transmissibilidade. Se você está doente, precavine-se para não espalhar para as outras pessoas, padre. Isso é o mais importante. Perfeito. Se você está doente, use máscara. Começou os sintomas, use máscara. E não porque você queira que você pegue. Também existe isso. Mas o fundamental, eu acho que o mais importante é que você não passe a doença para outra pessoa querida ou pessoa do ser humano. Isso é o mais importante. Essa mensagem é fundamental. E não esquecer, viu, padre? Quando for se alimentar, lavar as mãos. E não esquecer sempre lavar as mãos. Mas não adianta o pessoal falar, mas usa álcool gel. A gente tem uma população aqui entre nós que temos mecânicos, pessoas que usam da limpeza e tal. Não adianta passar o álcool gel numa mão suja. Entendo. Tem que lavar as mãos primeiro. Eventualmente, se você faz uma profissão que não requer muita sujeira, o simples fato de usar o álcool gel já auxilia muito. Agora, a pessoa que é mecânico, é encanador, pedreiro, tem que tirar a sujeira grossa, para depois, se quiser passar um álcool gel. Muito bem. Olha, o doutor Cícero está colocando para nós aqui, gente, que a gripe, ela está sempre em mutação, como vocês acabaram ouvindo muito bem a explicação dele, por isso que ela vai tendo transformações. Então, a gente por isso que precisa tomar todo ano para precaver, para você poder se precaver daquela mutação provável que vai haver nas próximas fases dela. Agora, doutor, a gripe, ela também pode estar associada, apesar que o senhor explicou muito bem, essa questão dessa questão urbana. As pessoas mais antigas viviam mais no lado rural, se alimentavam melhor, colocavam mais os pés na terra. As pessoas, o clima era diferente, porque não tinha tanto desmatamento. Hoje a gente fica confinado nas selvas de pedra. Esses vírus da gripe, ele acaba também se alimentando dessa, vamos dizer assim, dessa despropriação que o tempo rural dava maior alicerce e hoje menos? A gente sempre fala que, inclusive nos congressos americanos que falam sobre imunologia do ser humano, as aulas começam... Você lembra do Charlie Brown, aquele personagem? Charles Brown. Tinha ele que era super limpinho e tinha um amigo dele que era o sujão, tipo o Cascão do Maurício de Souza. Aí eles mostram que aquele menino, o pé vermelho, que é o mais forte. Porque ele entrou em contato já com os antígenos,
tanto na parte alérgica como na parte de imunologia, na parte de infecção. Então, o pé vermelho, o moleque pé vermelho, ele é o mais forte. E aquele menino que usou luvinha desde criança, usou só alimentos esterilizados, aquele, é o menino teoricamente mais suscetível a infecções. Por isso que a gente vê nas grandes cidades, além do contato ser muito próximo entre as pessoas, vai no metrô da linha vermelha aqui em São Paulo, a partir das 6 horas da tarde. É o contato muito direto. Isso realmente se transmite. E no interior, você vai em Rio Preto, por exemplo. Essa hora nós estamos com quantos graus hoje? 20 graus? Em Rio Preto está uns 35 graus. Pô. Isso também diminui a transmissibilidade, porque a pessoa fica em um lugar aberto, ventilado, calor, não usa tanto o ar-condicionado e assim vai, né? Gente, está gostando? Doutor Cícero, maravilhoso, super chique, tá parecendo o Padre Marcos, tá vendo? Nós fomos pegar um curso aí com o nosso querido George Clooney e ele está todo bonitão aí. Muito bem. Ó, a vacinação contra a gripe foi ampliada após baixa adesão da população. Então nós vamos ver agora esse VT que foi preparado falando sobre isso aí. Dá uma olhadinha. Desde o dia 15 de maio, toda a população acima de 6 meses de idade está apta a se vacinar contra a gripe, após determinação do Ministério da Saúde. Desde 10 de abril, a campanha de imunização contra o vírus influenza é recomendada para os grupos considerados prioritários, ressaltando a importância que os mais vulneráveis se vacinem o quanto antes. A ampliação da oferta da vacina tem por objetivo reduzir a incidência da doença respiratória, que pode levar a quadros graves, internações e mortes. A vacina contra o vírus influenza não é capaz de provocar gripe, ao contrário dos boatos que circulam nas redes sociais todos os anos. Entre os possíveis efeitos da vacina estão uma sensação de dor no corpo ou eventual febre baixa, que tendem a desaparecer em poucos dias. Seja consciente e vacine-se. Doutor Cícero, muitas pessoas fogem de qualquer vacina. Agora, essas mesmo que nós estamos tomando aí, sobre a questão do Covid, já foi lamentável muita gente fugindo dela. Porque também as pessoas, eu sinto um pouco mal, eu não sei o quê. E da gripe, a gente sabe também que tem pessoas reclamando e tem medo de tomar. É muito comum, né? Como que o senhor, como médico, assim, poderia, assim, nos explicar melhor? Bom, a necessidade dela é inevitável, né? Você vê aí os perigos que ela pode ocasionar, até morte. Mas como motivar a nossa população para poder realmente tomar essa vacina da gripe? Então, padre, essa vacina não causa gripe. O grande problema em São Paulo, por exemplo, pela aglomeração de pessoas, nós temos outros vírus que causam resfriado. Aquele que confunde. Uma pessoa tomar uma vacina hoje contra a influenza, hoje, independente se é do SUS, da rede particular, não fica 24 horas com gripe. Porque o vírus, ele é inativado de uma forma para não te causar doença. Eventualmente pode causar, como falou esse VTzinho uma bem legal da gente. Um mal-estar no corpo. Que um dia tomando um analgésico, resolve. Normalmente, que a pessoa fica doente mesmo, isso já está incubado. Lembra do Covid? Lembro. Então, era 5 dias antes de você ter os sintomas, você já estava contaminado do vírus. Verdade. E o vírus da influenza é muito parecido. Parecido com ele. Então, é impossível você tomar uma vacina e depois, no dia seguinte, você está com gripe por causa dela. Entendi. Eventualmente, isso já estava sendo incubado e vieram os sintomas. Então, é importante a população, somente os nenéns e as pessoas idosas, tomarem essa vacina. As mamães precisam levar os seus bebezinhos para tomar. E não pode esquecer, sabe, Padre Marco, uma coisa muito importante? A gente teve conhecidos que foram perdidos no primeiro H1N1 em 2009, que eram puérperas, que tinham acabado de ter neném. Você lembra disso, padre? Lembro, sim. Então, as mulheres que também tiveram parto recente também devem tomar vacina. Isso é fundamental, que a gente acaba perdendo pacientes, perdendo entes amigos muito próximos, por causa de um simples detalhe que é muito importante para a gente. Os médicos precisam ajudar a população, mas a população tem que ajudar os médicos também. Eu acho que uma das coisas é tomar cuidado com essas informações pela internet que todo mundo hoje vê, fica com medo, porque fica vendo, você viu que eu tomei vacina, a pessoa morreu 3 dias depois. Tomou vacina, o cara piorou, começou a criar bolha. O outro virou lobisomem. Para! Então as pessoas precisam parar um pouquinho de ficar vendo esse tipo de informação, né, doutor? Isso, e principalmente assim, padre.
Essa vacina da gripe, há muitos anos a gente já administra nas pessoas. Sim. Um resultado excelente. Índice de morte, tem morte por causa do vírus da influenza ainda hoje? Existe ainda. Existe. Porque depende de multifator, padre, não é só por causa da vacina. Depende da imunidade da pessoa. Se a pessoa está fazendo algum outro tratamento junto, um lúpus eritematoso sistêmico, uma artrite reumatoide, é diabético que está descompensado, uma hipertensão arterial que está ruim. Então a pessoa esquece de outras coisas, só fica focando num sintoma, numa doença só. Isso é muito importante, o senhor está sempre ressaltando para a população entender. Às vezes a pessoa, quando ela entrou em óbito, não é por causa da vacina, gente, é porque aquela pessoa já está sensível. Ela já está dentro de um plano já bem mais de complicado na sua saúde e acaba complicando, né, doutor? Então, é fundamental. Eu acho que o governo, o Estado, fornece as vacinas. Então, a população tem que fazer uso delas. Não é de graça, porque todo mundo já pagou seus impostos direitinho e as vacinas estão lá por causa da contribuição de todos. De todo mundo. Então, é direito da população. Com certeza, padre. Doutor, o diretor vai fazer uma pergunta muito importante aqui. Opa, vamos lá. Tem a ver com as informações atuais. Doutor, qual a relação da pneumonia com a gripe? Uma gripe pode se tornar uma pneumonia? E será que isso que acaba às vezes levando a mais óbitos nos mais idosos? Qual que é essa muito relação? legal, é muito pertinente essa pergunta para a gente, que é médico, a gente gosta de responder. Então, de 5 a 10% de todas as gripes podem evoluir para alguma complicação clínica, ou uma sinusite, ou amidalite, ou pneumonia. Não pode esquecer que o vírus da influenza causa uma pneumonia viral, porque a gente está acostumado a ter a pneumonia bacteriana, aquela que você vai no médico, o médico faz um raio-x, uma tomografia e passa antibiótico. Mas o vírus da influenza em si é um vírus danado, ele pode causar uma pneumonia, assim como do Covid causa uma pneumonia viral. Então também dá muita falta de ar, a pessoa não consegue subir uma escada, a oximetria cai, saturação cai, enfim. Então é importante. Então 5 a 10% das pessoas normais, isso não quer dizer que está fazendo quimioterapia, nada, sim. podem ter uma complicação leve, mais ou menos, e podem evoluir para a pneumonia. Aí, normalmente, a dica, ó, normalmente uma gripe, um resfriado, tem que ter uma melhora a partir do 5º dia. O que é isso, padre? Sim. Chegou no 5º dia, você tem que acordar melhor. Tá. Se não acordar Isso é bem... resfriado. Se não acordar bem, com muita febre, a partir daquele 5º dia, tem que procurar um médico. Que aí já pode ser uma complicação. Está nos 5 a 10%. Aí, depender da cepa, isso pode aumentar a porcentagem, viu, padre? Entendi. Pode ter 25%, depende da gravidade, da virulência do agente causador. Tá bom. A gente está vendo hoje muitas pessoas na população que estão usando máscara ainda, até fora, assim, andando na rua. A gente vê até um pouco mais os idosos. Isso é por causa até exatamente mais dessas questões que o senhor está colocando, né? Às vezes ele está se sentindo um pouco Se a pessoa resfriado, isso, ou ele está com medo de alguém que está resfriado perto dele também. É por isso que algumas pessoas ainda estão com a máscara, E sempre doutor? lembrar, a máscara de pano, pela fibra, não consegue segurar muita coisa, sabe, padre? Então, o ideal é usar, no mínimo, a máscara cirúrgica. E, se puder, às vezes, a população, eu sei que a população que a gente atende, assim, que a gente sempre assiste, é uma pessoa mais carente, fica difícil comprar uma N95, que seria adequada para isso. Mas a máscara de pano seria mais um sentimento da pessoa que está protegida e não uma coisa mais científica, viu, Olha que padre? legal. Bacana que o doutor Cício está colocando. Doutor... Padre, Pois só um não. detalhe. Claro, vamos lá. Não precisa jogar sua máscara depois de 2 horas, tá? Essa máscara é sua, obviamente não vai durar uma semana essa máscara. Mas se puder usar uma máscara cirúrgica, e pode reutilizá-la, desde que seja você mesmo que utilize, viu, padre? Ok. Mas não precisa desprezar depois de 2 horas. Não, a não ser que esteja suja, com secreção, tudo bem. Mas de pano simples, só aquele paninho, fica mais para o sentimento do que propriamente proteção. Grande doutor Cícero. Doutor, foi uma grande alegria ter o senhor aqui, apesar do tempo ser curtinho, mas eu tenho certeza, com a graça de Deus, o senhor vai voltar para falarmos de outros temas para cuidar da nossa saúde. Muito obrigado pela oportunidade, padre. E fico satisfeito em ter vindo aqui e aí ajudar um pouquinho a população. Ajudou muito, os seus Muito contatos obrigado. já foram mostrados aí. Doutor Cícero, não tem para ninguém, hein, gente? Procure ele. Ó, próximo bloco, o padre vai falar agora sobre autoabandono, hein? Prepara o seu café e tamo juntos aí.